Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Mari de Pierro, sou investigadora particular, também trabalho na área privada. Eu quero contar para vocês aqui um fato bem real. Casos de necrotério e até mesmo de indignação da minha parte, desculpa. Aconteceu comigo e eu acho que seria interessante compartilhar, porque é a primeira vez que aconteceu isso comigo. Nunca vi, mas lembrando que não é no âmbito, não é no meu local de trabalho. Vamos dizer assim, é na concorrência. É na concorrência, infelizmente. Eu quero começar falando para vocês que é com total respeito, tá? Não serei a pessoa que vai citar nomes, nem de lugares, nem de pessoas, de nada. É um fato qualquer, como uma pessoa X, e aconteceu realmente. Eu quero comunicar para vocês, quero compartilhar com vocês o que aconteceu. Coloquei o título como Casos de Necrotério porque pretendo trazer algumas coisas bem cabeludas que eu acabei presenciando, ou no meu âmbito de trabalho, no local, ou fora. Este aconteceu em outro lugar, uma outra empresa que trabalha com questões funerárias, né? Ok. O que acontece? A pessoa no qual passou por isso, sim, eu conhecia. E é com muito pesar que eu vejo tais profissionais trabalhando dessa forma, de uma forma também que eu posso me colocar no lugar deles, pensando que o quê? Não, fizeram melhor, mas também lembrando que eu poderia, estou também no outro lado, analisando que poderia ser feito um pouquinho mais para dar uma dignidade maior para aquele cadáver, o cadáver da pessoa que eu conheci, e que, por sinal, era uma pessoa muito importante para mim. Era uma pessoa muito amorosa, sofreu muito com uma doença X, uma doença que atrofiou os seus músculos, os seus nervos, o seu sistema linfático. Uma pessoa que, do nada, realmente do nada, super saudável, começou a adoecer, perder a fala, perdeu os movimentos, sofreu durante 4 para 5 anos com esta doença, que provavelmente pode ter sido a esclerose múltipla, mas não foi revelado completamente por motivos X, eu não sei o motivo, mas eu tenho para mim que possa ter acontecido isso. O que eu posso contextualizar para vocês? Uma pessoa que nasceu normal, normal assim que eu diga, com todo respeito, tá? Movimentos, fala, a parte cognitiva, intelecta completamente perfeita. Mas num determinado tempo, aos 20 anos, provavelmente, 20 e poucos anos, não passa de 23 anos, tá? Foi perdendo realmente os seus movimentos. Em um certo momento, essa pessoa teve um choque de realidade bem desconfortável, no qual ela ficou nervosa, e a partir dali piorou o caso dela, sendo que anteriormente ela já estava apresentando algumas mudanças. Imagina uma pessoa que fazia academia, que trabalhava, que estudava, super inteligente, amorosa, carinhosa, com muito apreço que eu tenho por ela até hoje, sempre vai ficar guardado no meu coração. Nós nos conhecemos, eu e essa pessoa, em um momento muito delicado, pelo qual morávamos na mesma rua, e se tornou uma grande pessoa amiga. E eu vi essa pessoa saindo um pouco trêmula, nervosa, chorando muito porque havia perdido um parente, um ente querido. E eu me compadeci com aquilo e fui me solidarizar para poder ajudar de alguma forma. Perguntei o que aconteceu e com muita dificuldade de fala,
quase que sussurrando realmente, a pessoa falou que tinha perdido tal ente querido. Me recordo que a minha parente, a pessoa mais próxima de mim, foi socorrer outras partes e eu fiquei incumbida de ajudar essa pessoa que estava com essas dificuldades cognitivas, enfim, até então cognitivas, tá? De movimentos realmente. Eu fui acudir, levei ela, sentei ela na casa da pessoa até mesmo que tinha falecido, que todos moravam na mesma rua, é uma história bem real. Isso é muito difícil até, que você olha assim e fala, caraca, como é que pode ter acontecido isso, né? A vida é um sopro, realmente. E eu fui ajudá-la, fui tentar alimentar ela, e ela já estava apresentando dificuldade de deglutir, ela não estava conseguindo se alimentar, mas com muito custo eu fiz uma sopinha para ela, conversei com ela sobre questões da morte, para ela estava sendo dificultoso perder essa pessoa significativa na vida dela, né? E foi assim, acalmando, e nós pegamos uma amizade. Passou um pouquinho de um tempo, ela foi cessando o coração dela, e eu convidava ela todos os dias para ir à minha casa. E essa pessoa amava vir em casa. Nós ficávamos conversando sobre maquiagem, sobre coisas de meninas, essas coisas do tipo. Mas eu tive que me mudar e acabei me afastando por consequências da vida, né? Eu me mudei e tudo mais. E fiquei sabendo aos poucos que o caso dela estava se agravando. Ela foi uma pessoa que foi começando a se depender de cadeira de rodas, tanto que eu voltei para visitar e pediram minha ajuda para auxiliar no banho. Fui com todo carinho para ajudar ela no banho, até mesmo a se trocar e coisas assim do tipo, né? Não vou entrar muito em detalhes porque eu não quero ser uma pessoa invasiva e deixar talvez desconfortável, se caso familiares vejam esse vídeo, saibam que foi com muito carinho que eu tratei desta pessoa, grande amiga minha, e que eu amo muito até hoje. Cuidei o que eu pude, mas eu estava morando um pouquinho distante. E trabalhando, estudando outras coisas. Enfim, né? A gente às vezes até mesmo se arrepende. Poxa, por que eu não fiz mais? Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Porém, assim, eu fui tendo a noção, mesmo à distância, de que o estado dela estava piorando. Que ela tinha perdido totalmente a fala. E ela tinha se atrofiado, os músculos atrofiados. Ela não conseguia mais abrir as mãos, as pernas já foram se recolhendo, e ela era uma pessoa que tinha um peso maior, né? Era uma pessoa mais gordinha, muito linda, por sinal. E ela emagreceu muito. Talvez também seja pela dificuldade de engolir, né? De se alimentar. E ficou completamente dependente da ajuda dos seus parentes queridos. Ela emagreceu muito, perdeu muito, muito peso, muito peso. Até que, na época até mesmo que eu estava com a minha avó no hospital, eu descobri que ela estava hospitalizada alguns meses anteriormente do que minha avó tinha dado entrada no hospital. Ok. Não pude fazer a visita por motivos de segurança, né? Por não ter muita aglomeração no local, no hospital e tudo mais. Nem a minha avó conseguia ver direito, pouco que a gente conseguia, né? Fazíamos de tudo, enfim. E ela estava internada no mesmo hospital que a minha avó. Minha avó veio a falecer em março, dia 16. E um tempo atrás, agora ela faleceu. Se eu não me engano, foi no mês passado ou em maio. Agora eu tô com um pouquinho de esquecimento, mas foi por aí. Ela ficou, acho que 7 meses internada no hospital. Segundo relatos dos familiares, ela já estava sofrendo muito, tendo muitas dores. A esclerose, ela vai parando o corpo humano aos poucos, né? E os órgãos são os últimos que lutam realmente, principalmente o coração, para manter a pessoa. Primeiramente são os músculos e tudo mais, tanto que eu falei que ela se atrofiou e tudo mais. Mas os órgãos, obviamente, já estavam tendo as suas falências, né? E acabou ocorrendo a falência múltipla e as pessoas vão sentindo dores terríveis. E essa pessoa
acabou sentindo muita dor e foi aplicada a morfina. A morfina as pessoas acham que é somente para dor, mas não é somente para dor, é para um tratamento paliativo, para cessar a dor do possível óbito daqui a um dia, daqui a algumas horas, mas que já está bem próximo de acontecer. E foi assim que aconteceu. Introduziram o medicamento nela para ela não sofrer. Isso aconteceu com a minha avó também. Nós autorizamos os médicos a introduzir a morfina para que ela não sofresse, e realmente foi a melhor decisão. Mas, falando agora o que aconteceu na parte dos cuidados. Quando eu fui no velório, eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha visto antes. E digo assim, poderia ter levado um pouquinho mais de tempo para ter o cuidado com o corpo da pessoa X, né, da minha amiga, aquela pessoa amiga. Quando eu encontrei a pessoa, o cadáver no caixão, ela estava de lado, ainda atrofiada, os olhos entreabertos, um pouco aberto, e a boca mais abertinha, assim, como se fosse assim, sabe? E os olhos assim, meio que olhando, né? Fixados para baixo. E, assim, nós sabemos que o rigor mortis, ele realmente deixa a pessoa, os ossos, bem rígidos, né? E tem um trabalho todo de tanatopraxia para fazer com que aquele corpo fique um pouco mais flexível. Demora um pouco mais de tempo, é nessa que eu falo, que poderia ter dado um pouco mais de tempo, porque a pessoa morreu de manhã, já começou o velório, retirou o corpo do hospital, levou para fazer a limpeza, a higienização, já colocou no velório e sepultou às 4 horas da tarde. Eu acredito que deveria ter esperado um pouco mais para dar um pouquinho mais de dignidade, um pouquinho mais de uma aparência onde os familiares, principalmente pessoas bem mais próximas, vissem e não tivesse o choque da cena. As pessoas não se chocaram porque nós estávamos muito compadecidas, mas quem tem um olhar clínico sobre a coisa toda poderia ter dado assim um velório mais digno nessa parte de cuidados. Não estou aqui para julgar os profissionais, mas se não teve possibilidade, ok, retiro aqui tudo que eu falei, peço desculpas. Mas se tem possibilidades, que ao meu ver tem, sim, algumas técnicas para retirar um pouco, amenizar o rigor mortis, leva um pouquinho mais de tempo, eu faria, para dar mais dignidade, como eu falei, dentro do caixão para aquela pessoa. É uma cena assim, para quem não está acostumado, para quem tem mesmo medo, essas coisas do tipo, não iria gostar de ver. A pessoa estava bem irreconhecível devido ao sofrimento, né, da doença em si. Por isso que eu acredito que deveria realmente ter tido um pouquinho mais de cuidado. Esse foi um fato que aconteceu comigo. Eu presenciei isso, ainda mais sendo uma pessoa que eu conheci. Uma pena que eu não pude cuidar, porque eu ia tentar de tudo para fazer com que ficasse mais confortável a visão e deixar mais bela aquela pessoa que sofreu tanto, né? São casos de necrotério que acontece, não foi no meu local de trabalho, porque se fosse talvez no meu local de trabalho, eu respondo por mim aqui, digo que eu faria de tudo para reverter esse quadro, para deixar um pouquinho mais, aparentemente mais suave, né? Com todo respeito. Com todo respeito à família, com todo respeito aos profissionais. Possivelmente pode ser que não tenha dado certo, mas foi muito rápido. O estado de decomposição pode ter entrado muito rápido pela análise que eles devem ter feito, por ser falência múltipla dos órgãos. Porém, pelo tempo que ela ficou hospitalizada, muito medicamento foi introduzido, e nós sabemos que o medicamento ele retarda um pouco o processo de decomposição. Sendo assim, acredito que poderia sim ter esperado um tempo a mais e cuidado um pouco mais daquele corpo. Esse é um fato que eu quis trazer para vocês. Se vocês
por acaso já passaram por alguma situação parecida. Eu nunca tinha realmente presenciado um cadáver sendo sepultado de lado. A pessoa estava completamente de lado no caixão, com a boca aberta, sem o procedimento de fechamento, né, embalsamamento, essas coisas todas, sem nenhum desse tipo de procedimento. E se foi feito, foi bem pouco. E se eu estou errada, já peço desculpas de antemão, principalmente aos familiares e aos profissionais. Mas eu quis trazer esse caso para vocês. Caso vocês tenham presenciado alguma coisa, deixa para mim aqui nos comentários, que eu gostaria de saber se houve alguma coisa parecida. Agradeço por vocês assistirem. É um vídeo que eu faço de coração, e porque eu sinto muita saudade dessa pessoa. E desejo tudo de bom, que Deus possa acolher a alma dela onde quer que ela esteja, e confortar o coração dos familiares, que isso aconteceu recentemente, né? E realmente foi uma luta para essa pessoa, e saber que ela não desistiu em nenhum momento, sempre sorriu. Só nos últimos momentos de dor, de agonia, onde não aguentava mais, mas até onde ela pôde, ela foi conseguindo mostrar a resiliência que ela tinha. E aqui os meus sinceros agradecimentos por ter conhecido essa pessoa maravilhosa, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. E obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a todos.